Salve, salve a todos, todas, muito bem-vindos, todo mundo, everybody else, na nossa gloriosa disciplina de pós-graduação MBA da UniFTech, Internacionalização de Negócios na Era Digital. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo encontro, num total de meia dúzia, 6. Então, cá estou eu mais uma vez, professor Fábio Capec, cá aí estão vocês, online, de maneira síncrona, e quem estiver vendo depois, assíncrono, adoro esses termos, né? Síncrono, assíncrono, é um troço fantástico. Então, prazer em revê-los, desde anteontem, né? Tudo certo? Sobreviveram aí a terça-feira? Já perguntei para a Andriele me respondeu assim, como diz o Aldear ali, mal é mal. Não, tô brincando. Todo mundo sobreviveu aí? Quer fazer algum resgate do que nós conversamos na terça, né? Antes da gente partir para o bloco de hoje. Então vou eu aqui começar e depois vocês pegam no embalo caso queiram fazer algum comentário. Então vamos sempre no início de cada aula resgatar um resumo, né? Vou passar a aula toda anterior, mas pelo menos fazer um resgate do momento anterior para que a gente sintonize melhor e aí sim engate uma marcha mais rápida na apreensão das competências previstas para a aula em questão, no caso hoje é a segunda. Então, no primeiro encontro, na primeira aula, o que a gente viu? Que internacionalização num conceito mais simples, internacionalização de negócios, né? Sob um ponto de vista mais simples, é você fazer negócios com stakeholder internacional. Então, lembrando, o que é stakeholder? Partes interessadas que geram ou sofrem impactos em função da nossa produtividade. Tá bem? Já cheguei no momento passado, sem aprofundar, a, a a elencar para vocês os tipos, né, formais aí de internacionalização, do mais simples para o mais complexo. Então, você tem venda direta, compra direta, ou seja, exportação e importação. Você tem a mesma exportação que é venda e a mesma importação de maneira indireta, né? Então, você pode ter intermediários, tantos quantos houver, não necessariamente precisa ser somente um número definido, mas é uma modalidade também. Você pode ter, então, um intermediário, e aqui cabe sempre a ressalva, né? Até pelo apelo da disciplina. Na era digital, esses intermediários podem ser puramente também digitais. Então, nós vamos ver, se eu não me engano, no quarto encontro, especificamente plataformas aí digitais que a gente pode se valer. Oi, dona Bruna, Olá, boa noite, tudo bem? Dá, dá tudo um, dá bem, um, e dá vocês? um oi aí com o vídeo aberto para a gente ver. Espera aí, deixa só um pouquinho. Já abre. Ajeita, 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 ajeita. Tá, então continuando aqui enquanto a dona Bruna ajeita os bob lá. Então a gente tem a possibilidade, né, dessa forma indireta também ser, além da física, a virtual, né? Olha aí, dona Bruna ajeitou aí os cabelos, saiu do banho. Aí, ô Rodrigo, mulher sofre, né, cara, com cabelo, né, cara? Mulher é fantástico, né? Mas dá É trabalho, né, esse brabo. negócio? Dá trabalho, né? Eu já aproveito que o meu cabelo é meio ruim mesmo, já passo o ancinho, corto tudo e já facilita a vida. Vocês não estão vendo bem, não, mas já está tudo branco também, então tá tudo certo. Mas tá todo mundo muito bonito aí. Legal. Então, continuando, temos as compras e vendas, importação e exportação direta e indireta. Aí começamos a partir agora para os formatos cooperativos, colaborativos, né, que daí já envolvem duas ou mais empresas, que a gente já tem aí a possibilidade de fazer uma aquisição ou uma fusão. Vejam que eu só estou dando uma pincelada, isso aí vai ser alvo de aprofundamento na aula que vem, na terceira aula, tá? Que daí temos as aquisições e temos também as fusões.
que são modalidades diferentes. Indo adiante, na complexidade, a gente tem franquias, então, que a gente praticamente pode também considerar no formato de internacionalização, não necessariamente, mas pode também ser. Então, você pode trabalhar, quer seja como franqueado ou quer seja como franqueador, né, internacionalmente. O que é uma franquia? É um modelo de negócio já supostamente consagrado, né? Justamente por essa consagração que se cobram os royalties. Mas, de novo, não vou aprofundar, só estou dando a pincelada. Depois você tem as joint ventures, que, de maneira resumida, como hoje nós não vamos aprofundar, eu vou me limitar a dizer que é uma organização mais uma outra para formar uma terceira. Então, essa terceira que vai ser a joint venture, vai ter CNPJ próprio, vai ter identidade própria, mas ela é parte de uma com parte de outra, ou até mais de duas, né, para formar uma terceira, a joint venture propriamente dita. Na aula que vem aprofundaremos porquês, possibilidades, limitações de tudo isso. E, como, vamos dizer assim, ma macro, né, da complexidade, a gente tem as alianças estratégicas, que daí envolve um comprometimento, um arraigamento maior de uma organização, de uma empresa, uma com a outra, umas com as outras. Tá bem? Então, muito bem. O que nós vimos, então, partindo dessas premissas? Que para a gente internacionalizar, para sabermos, né, na aula que vem, que a gente vai trabalhar os tipos, né, CAPEC, qual será o melhor modelo? Então, essa pergunta ela tem que pairar na cabeça de vocês, de quem quer que vá tomar esse tipo de decisão e para depois planejar melhor e implementar, né, e gerenciar a internacionalização escolhida. Mas como é que a gente escolhe? Como é que a gente define? Qual é a melhor forma? Primeiro passo para a gente enxergar isso é fazendo o que a gente fez na aula passada. O que a gente fez na aula passada? A gente ordenou melhor as diretrizes organizacionais da nossa organização, da nossa empresa. A gente fez um planejamento organizacional, um planejamento estratégico, um plano de gestão. Tem diferença, cada nome desse não é bem igual um ao outro, mas como o nosso escopo aqui não é esse, então eu estou botando tudo praticamente no mesmo pacote. Mas tem alguma diferença quando a gente fala de planejamento estratégico, é um nível maior, plano de gestão já é um nível operacional, mas para o nosso escopo aqui não importa essas diferenças, então o que importa é que a nossa organização, e eu vou botar aqui na metáfora do barco a remo, ela é composta de diversos departamentos, diversas subdivisões, que cada uma delas tem um remo para remar, no sentido de fazer a embarcação progredir, ir para frente. Questionamentos a se fazer. O que vem a ser essa progressão? É lucro só? Não necessariamente. Claro que todo mundo, empresa privada, está no mercado para ganhar dinheiro, para lucrar, né? Para superavitar, para ter uma relação mais favorável entre custo e, e receitas, né? Ou seja, ter lucro. Mas não é só isso. Às vezes, os objetivos estratégicos de uma empresa, eles podem ir além, eles podem querer entrar num novo mercado. Então, na internacionalização, não só, repito, né? Lembra que eu falei que diretrizes organizacionais, planejamento estratégico pode servir também para o mercado doméstico, que aquela estrutura ali que a gente trabalhou de missão, visão, valores, princípios. E qual foi o quarto ponto? Apelos competitivos, né? Diferenciais. E qual foi o quinto ponto? Atributos tangíveis, intangíveis, né, da nossa produção. Então, tudo isso minimamente alinhado vai permitir a nossa embarcação, entre aspas, nossa organização, dizer para todos os esforços de remos qual é a intensidade, qual é a direção, em que momento maior se esforçar, em que momento menor se esforçar. Vamos sair da metáfora náutica do barco e vamos voltar para a realidade, a literal realidade, sem metáfora.
Então, numa organização aqui, de maneira genérica, você tem, além da direção, né, do departamento ali, cabeça da empresa, você tem os departamentos de produção, independentemente qual seja essa produção, se é têxtil, se é química, se é montagem, se é corte, se é mais hard, se é mais soft, não importa. Você tem a produção, você tem suprimentos, almoxarifado, depósito, enfim, que alimenta essa produção. Você tem compras, que põe suprimento para dentro da empresa, dos fornecedores. Você tem vendas, que depois de tudo isso girado, né, tem que fazer sair, porque senão não gera lucro, não gera receita. E você tem aí os departamentos eventualmente acessórios. Departamento de marketing, recursos humanos, contabilidade, segurança, tanto patrimonial quanto de pessoas. O RH engloba ali uma série de outras atividades, recrutamento e seleção, treinamento corporativo, pesquisa e desenvolvimento. Então, algumas empresas também têm, né, P&D, pesquisa e desenvolvimento, ou R&D, Research and Development, no inglês. Terrível, né, o inglês, né? Research and Development. Oh, yes. Deixa eu tirar o ovo aqui da boca aqui para ver se sai melhor. Mas é P&D, vamos ficar no P&D, pesquisa e desenvolvimento. Algum outro departamento que vocês lembrem aí, Capec? Como você esqueceu do cafezinho? Do cafezinho, da cantina, enfim, do restaurante. Eu estou brincando aqui, claro, mas com um fundo de verdade, né? É, há departamentos que, na sua literal importância, podem sugerir não ter tanto impacto assim na produtividade. Só que, às vezes tem. Então, eu estou brincando aqui com o cafezinho, porque eu me lembro que, na minha atividade produtiva docente, em sala de aula, eu lembro que, deixa eu ver que ano, sei lá, anos 2000 na década de 2010 ali, nas pós-graduações, como essa daqui, que eram presenciais, tinha, mal e mal, adorei o termo aí, quem foi mesmo? Foi o Aldear. Mal e mal tinha online. E naquela época, as instituições normalmente ofereciam os cursos com coffee break, incluído no pacote. E aí os cintos foram apertando, as vacas foram emagrecendo, o orçamento e tal, aquele papo de sempre. E a primeira vítima sempre foi o cafezinho, o coffee break. No primeiro momento cortavam a comida, cortavam o padrão, né, a qualidade da comida. Então, quando antes era padrão Varig, né? Quem lembra de Varig aí, eu falo essas coisas, mas eu sei que eu vou me deprimir, que ninguém vai dizer que lembra. Pela idade, pelos rostinhos lisos de vocês, ninguém vai lembrar de Varig aqui. Mas o serviço de catering, que é o serviço de bordo, né, da Varig, era assim, um dos grandes atrativos para se voar Varig, que era cara, né? A Varig não era barata. Mas aí, voltando para a sala de aula, então, a qualidade às vezes ia caindo, começou aquela febre da barra de cereal, daqui a pouco acabou até a barra de cereal, ficou só o café, e daqui a pouco até acabou o café. E aí, como professor, eu tinha uma posição privilegiada de perceber o impacto disso nos alunos. Então, eventualmente, vocês podem achar assim, isso é bobagem. Parece, mas não era, porque impactava o moral da galera assim sobremaneira. Chegar na sala de aula e ver que já tinha ali o cafezinho com comidinhas, não importa quais comidinhas, mas alguma coisa já esperando, pô, já dava aquele moral lá em cima para o aluno encarar a aula, até o intervalo, né? Torcendo para que chegasse logo. Quando chegava e via que não tinha nada, dava aquela sensação de pobreza literal, né? Até aquelas propagandas de Natal que às vezes mostra o pessoal numa situação socialmente mais vulnerável, a criança olhando ali aquela meia, daí não tem, coisa de cortar o coração. E era a cara do aluno, né? Quando entrava, olhava assim, porra, não tem café, não tem nada, olhava para a mesinha, né, onde normalmente ficava. E isso tinha um impacto, não estou brincando, tinha um impacto muito grande na produtividade, naquilo que tangia o recurso humano. Esse papo todo para estimular vocês a lembrarem de todos os departamentos que a sua empresa possa ter e talvez aqueles que não tenha, mas que sejam bem-vindos.
Para que, voltando aqui na costura, para que as diretrizes organizacionais, o planejamento estratégico, abarque, canalize, delimite todos os esforços, inclusive do cafezinho, para uma direção comum, que eu aqui não vou, obviamente, questionar e dizer: "Ó, a direção melhor é essa". Por direção, entenda-se, ah, a empresa tem que primar por, somente lucratividade, a empresa tem que primar por somente, durabilidade, inovação. Não, não vou eu aqui dizer isso, porque isso daí é de cada um, tá? Ou conjunto dessas competências. Então, as diretrizes organizacionais, elas precisam haver para justamente dar o direcionamento, a harmonia, a cadência da soma, multiplicação, queiram chamar com a operação matemática que quiserem, eh, de todos os esforços, de todos os recursos, recursos humanos, recursos, inanimados, maquinário, infraestrutura, e recursos, de processos, que daí entra em cena a fluxogramação, o que que vai para onde, quem faz o quê, recursos de tecnologia de informação e etcétera. Então foi isso que a gente viu na aula passada. Feito este aquece, este remember, eu pergunto para vocês: vocês, conseguiram pelo menos entender, ainda que não tenham ou não começado ou não concluído, que também não acho uma boa já concluir, porque a gente tem tempo, tá, pessoal? Vamos otimizar o tempo que a gente tem para, as produções. Então, qual é o tempo que a gente tem para produzir? Até o quinto encontro, porque no sexto e último, o que que a gente vai fazer? Cafezinho? Não. Vamos apresentar. Apresentar. Muito bem, vocês vão apresentar. Então, nós temos dos 6 encontros, 5 para produção e o sexto para exposição, né. Além de que vocês vão também, depositar, esse material que vocês vão produzir para usar aqui na apresentação, em algum link aí que eu vou disponibilizar lá no Moodle, mas isso pode ser mais para frente, não precisa ser agora. Então vamos otimizar o tempo que temos para concebermos as melhores soluções. É como se fosse uma prova física em que a gente tem determinado tempo para cumprir, então não vamos nos matar no início, senão acaba o fôlego para o meio ou até para o final, tá bom? Então eu pergunto, das diretrizes organizacionais que a gente viu na aula passada, vocês entenderam os 5 tópicos ali que eu coloquei para vocês? Entenderam como, preenchê-los e, principalmente, gente, olha só, enfatizo que a maior importância deste primeiro pilar, né, que a gente trabalhou na aula passada, que são as diretrizes organizacionais, não reside na mera ai, meu Deus, completação, completamento, de informações. Então, o grande diferencial ali não é simplesmente vocês colocarem uma missão qualquer, uma visão qualquer, valores e princípios quaisquer, apelos competitivos diferenciais quaisquer. Isso aí eu tenho certeza que, pô, se vocês pararem para pensar rapidamente, vão lembrar de respostas para preencher essas lacunas. Mas o que importa, e eu estou aqui de novo falando para vocês com vistas, né, ao perfil de vocês executivo, né, então eu estou olhando aqui para executivos, executivas de alto gabarito, certo? Que é isso que vocês são, né? Então, Professor, oi, eu tenho uma dúvida. Eu não comecei ainda a montar, tá. porque eu queria saber se eu posso fazer de qualquer coisa ou ela tem que ser um produto ou uma empresa que importe e exporte. Tá bem. Não precisa ser de uma empresa que importe ou exporte já. Pode ser, como na aula passada alguém tinha feito um questionamento parecido com esse teu. Pode ser de uma empresa da empresa que vocês eventualmente estejam trabalhando, pode ser de uma empresa que vocês já trabalharam, ou pode ser de um empreendimento que vocês queiram implementar no futuro e já estejam aí
aproveitando o momento para planejar. E, além disso, tua pergunta complementa bem, Andriele. Vejam que é importante vocês exporem quaisquer coisas que venham à cabeça de vocês, porque sempre soma, tá? Então, a Andriele contribuiu aqui com esse elemento. Ah, mas tem que ser uma empresa que já exporte ou importe? Não precisa. Pode ser uma empresa, inclusive, que não importe ou exporte e queira fazer isso. E outra coisa que é importante, que eu depreendo da sua pergunta, e já dou retorno para vocês, que mesmo que vocês raciocinem hoje com uma empresa que não importa ou exporta, é claro que eu vou direcionar vocês para isso, né? Então, vai acabar, pelo menos no exercício aqui, vocês vão ter que acabar fazendo um planejamento de importação e exportação. Muito bom, Adriele, conforme a gente combinou, né? Não, não combinamos. Mas é importante que vocês coloquem à mesa para justamente esses questionamentos, né? As coisas que vêm à cabeça de vocês, porque tudo tem utilidade, ainda que seja para reforçar aquilo que já foi dito, não tem problema, tá bom? Ciência, vamos um momento filosófico aqui, vai. Café com filosofia com o Prof. Capec. Ciência é o seguinte, gente. Gente, ciência é um looping que vai evoluindo. Que looping é esse? Você tem uma tese, você tem um conceito ali que é bem aceito, que funciona. Ao longo da história nossa, tudo vai sendo combatido. Mas peraí, por que isso? Será que é assim mesmo? Será que não tem forma melhor de fazer? Será que esse método é adotado para, no nosso caso aqui, importação e exportação, não pode ser melhor? Ó, tá gerando resíduo, está gerando problemas, etc, etc. Então, aquela tese, aquele modelo, né? Aquele mainstream, ora bem aceito, ele pode ser espancado no sentido de melhorado. Aí entra em cena o ciclo PDCA, né? De planejamento, execução, checagem e melhoria, para que daqui a pouco esse mainstream aqui pode ser melhorado, quer seja de maneira radical ou quer seja de maneira incremental, que foi, inclusive, exemplos que eu dei para vocês de muitos produtos que têm, vamos dizer assim, uma certa escravidão, entre aspas, de inovação a todo ano, ainda que seja uma coisa incremental, que nem carro, por exemplo. Às vezes tem carro que, de um ano para o outro, o modelo só muda ali o ângulo das aletas do painel da frente do carro. Aí você vai olhar, pô, mas o que isso daí de fato impacta, né? No desempenho do carro, etc, etc. Não sou especialista, não vou avaliar, mas como usuário, às vezes a gente percebe que não muda em nada. Isso vale para celulares, isso vale às vezes para roupas, para qualquer tipo de produto. Tá bom. Então, beleza, André? Show de bola. Então, ciência é isso, gente. Ciência é você girando, 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 PDCA, fazendo, melhorando, e daqui a pouco você percebe que tem alguma coisa ali que não está legal, aí tu vai ter que propor alguma coisa que faça sentido melhorar, e esse fazer sentido, de novo, pode ser para qualquer lado, pode ser no sentido de aumentar a rentabilidade, no sentido de melhorar o desempenho, no sentido de ser mais eficiente, efetivo, eficaz e assim por diante. Vocês lembram? Lá vou eu com os meus exemplos deprimentes que vocês não vão lembrar, mas tudo bem. A evolução dos motores a combustão, como é que era um carro nos anos 90? Não vou nem falar nos 80, que daí eu sei que ninguém nem vai todo mundo me olhar e dizer assim: ah, professor, tá de brincadeira, né? 80 não. Mas anos 90 eu acho que vocês lembram, né? Não me venham com essa de dizer que só lembro dos anos 2000. Ih, silêncio no deserto. Que seja anos 2000, vai, seu bando de chatos. Vocês lembram da evolução dos motores? Hoje, o motor de carro, motor a combustão qualquer, aumenta ou diminui? Tem aumentado ou tem diminuído de tamanho? Diminuído. Não ouvi, Rodrigo. Diminuído? Diminuído, né? Por quê? Porque é o que o mainstream direciona. Preste atenção nisso. Então, hoje eu vou começar a aula com esse bloco de geopolítica, fazendo uma análise atroz, uma análise atual e uma análise futura da geopolítica mundial. Preste atenção nisso. Então vamos começar então a falar da aula de hoje, tá?
Capec, por que você vai falar de geopolítica? Essa aula não é de internacionalização de negócios na era digital? Então, eu vou responder a essa pergunta que as testas de vocês aí que estão abertas no vídeo me fizeram. Por que que é importante, gente, a gente tratar de geopolítica? Primeiro, vamos entender o que que é geopolítica. Vai ser assim uma sacada extremamente profunda que vai fazer muitos falarem assim: ó, é geografia com política. Ó, pois é. Dá para meter aí economia no meio também, né? Mas geografia com política no sentido de quê? Trabalhar geopolítica, gente, para conectar com o assunto nosso aqui de interesse, significa dizer o quê? Bom, eu vou fazer negócio com um stakeholder internacional qualquer. A gente vai avaliar o que que aquele parceiro tem a contribuir, porque senão, para que que você vai, né, se dar o esforço? Muito bem. Então, assumindo que haja interesses ali potenciais, quer seja fonte de recursos, quer seja preços mais baratos, etc, etc, a gente identificou que aquele país ali é um potencial parceiro para fazer negócio conosco. Ok. Mas aí eu vou perguntar para vocês. Já olhar, a gente chegou a conversar sobre isso na aula passada. Já olharam como é que é o regime de governo naquele país? Já olharam como é que é o regramento legal, legislações daquele país? Eu vou fazer uma pergunta real para vocês. Vocês sabiam que em determinados países da Europa propina é algo legal? Legal não de bacana, legal de dentro da legalidade. Tem países na Europa onde a propina até um determinado valor é considerada legal. O que vocês acham da palavra lobby? Quem pode me dizer, fazer um lobby nos negócios significa o quê? Sabe que eu já tive aluno que me respondeu assim: fazer um lobby é. "Au!" Porra, isso é lobo. Eu juro por Deus, é que essa eu não esqueço jamais. Fazer lobby. O que é fazer lobby? É você fazer um meio de campo ali, né? Então, por exemplo, você quer fazer negócio com um determinado parceiro, mas você não tem conexão direta com ele. Você quer comprar de alguém lá da China, quer vender para alguém lá da China, sei lá. Mas você não tem, não sabe quem é, quem são, ou quem são os donos, as pessoas, né? Porque por trás de todo CNPJ tem um CPF. E aí você vai se valer de alguém que eventualmente ou conheça ou possa conhecer, alguém que já trabalha lá, que faz o meio de campo na China. Então você vai utilizar aquela pessoa ali para fazer um lobby contigo, por ti, né? Para intermediar, quer seja um encontro, para depois você desenvolver a negociação, você que eu digo a tua organização, né? Ou já vai fazer logo o intermédio direto, e aí vai do que você quer que a pessoa, esse lobista, né, faça. A gente faz isso nas nossas relações interpessoais. Quem nunca chegou para alguém e disse assim: "Pô, gostei daquela pessoa lá, fala lá para ela, dá um toque nela". Quem nunca não, né? Até temos meios virtuais que fazem esse tipo de lobby, né? Determinados aplicativos. Isso é lobby. Lobby é fazer o meio de campo com algum intermédio. No Brasil, não é tipificado como crime, mas quando a gente ouve, lobista, profissão lobista, é complicada, né? Porque normalmente o lobby puxa o interesse da negociação para aquela parte. E, eventualmente, quando a gente ouve essa expressão lobista, a gente ouve isso muito no mundo público. E aí qual é o problema, né? O problema é que no mundo público, em qualquer esfera, né, do órgão público, federal, estadual, municipal, o público ele não pode ter pessoalidade, né? Ele não pode ter preferências. Ele tem princípios, né, da servidão pública no Brasil, e uma delas é a isonomia, que é você tratar todo mundo igual. Isso vale para todo tipo de tratamento. No caso, concessão, enfim, negócios em geral. Porém, nos Estados Unidos, fazer lobby não é uma coisa ilegal.
Não é uma coisa nem mal vista. Ah, por quê? Porque lá é muito menos comum, para não dizer que não é o normal, acontecer o que eventualmente aqui acontece, né? Certas espuriedades. Bom, mas então, geopolítica é importante porque a gente precisa entender além das potencialidades que estão na prima facie, né? Pô, vou fazer negócio com aquele país ali ou com aquele parceiro daquele país, porque lá tem recursos em abundância que me interessem, porque lá os recursos que tem são mais baratos, porque lá tem maior mercado consumidor. Então, outro exemplo interessante, atual, tá, gente? Quem se liga em cinemas, em produção cinematográfica, não precisa ser um cinéfilo, tá? Mas quem se liga, né, na produção do cinema hoje, de qualquer gênero de filme, percebe que, principalmente as produções ocidentais, americanas, para pegar logo aqui a maior produção, Hollywood, vai, tem tido cada vez mais um foco de produzir para o mercado chinês. Por que vocês acham que isso já vem sendo uma realidade? Nem é mais uma tendência, é uma realidade. O que nunca foi, né? Acho que porque como tem bastante gente na China, né? Então, quanto mais gente tu atingir, né? Mais tu vai diversificar teu público, né? Perfeito, Emily. Só de atingir, no sentido de vender, de ter adesão, de despertar o interesse em consumir da China, pô, a população chinesa é quase 1,4 bi. É a segunda maior população do mundo, até pouco tempo era maior, a Índia passou, mas é tudo na casa do 1,4 bi, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, olhando na escala global, tendo um olhar global, né? Fazer filme e não vender para a China vai dificultar algo que a gente vai estudar no quinto encontro e último encontro, que são os indicadores ali de desempenho, o return, o ROI, Return Over Investment, né? E aí você vai ter que avaliar direito quanto que você vai investir para estimar quanto que você pode ter de retorno para até para você vender melhor. Qualquer setor que trabalha com venda, com prospecção futura, tem que ter esse olhar. A construção civil faz muito isso. É muito improvável, eu desconheço algum empreendimento, construção de prédios, de conjuntos habitacionais, que quando começam o empreendimento, ou seja, no papel, na planta, já tem o orçamento completo. Isso não existe, pelo menos no Brasil. Isso não existe. Como é que funciona? Tem, obviamente, um budget, né, um orçamento para iniciar essa parte, tanto burocrática, que tem gasto já, que tem investimentos, como o início ali da obra, depois que ela for licenciada e começar, mas vai contar com as injeções dos prospects que se conseguir, né, das vendas. Por isso que o preço vai aumentando, inclusive, à medida que a obra vai avançando. Mas, voltando a falar do cinema, porque essa é uma análise interessante. Quando a gente pensa em internacionalizar, então, a gente pensa nisso, né? Vou fazer negócio com tal parceiro. Você tem que avaliar questões diversas geopolíticas e também essa questão do potencial do prospect, né? Do consumo. Só que olha que interessante. Aí a gente já vai misturar com outro elemento geopolítico chamado cultura. Vocês acham que o modelo mental de consumo de filme, para nos mantermos aqui na produção cinematográfica, o modelo mental de consumo de filme do chinês, enquanto consumidor, é igual ao do americano? Ou seja, o que interessa para o chinês ver, vocês acham que é parecido com o que interessa do povo americano, culturalmente falando? Mas não mesmo. E aqui, por favor, né, sempre faça essa ressalva. Eu não estou, em hipótese alguma, fazendo juízo de valor, dizendo que um está errado, outro está certo, um é feio, outro é bonito. Não. Eu nem precisava falar da China aqui, né? Eu poderia falar comparando produções cinematográficas de países como Estados Unidos, de França, de Itália, até de Inglaterra. Vocês já viram algum filme francês?
vejam os filmes europeus, mas é que quando fala europeu também acaba botando tudo no mesmo saco. Não é. Você vai ver filme francês, é um estilo totalmente diferente. Pegando a Europa como um todo, né? A Europa como um todo tem uma proposta de filme diferente da americana, justamente por fatores geopolíticos, cultural, estrutural. É um continente muito mais antigo, né, enquanto civilização. Então tem raízes muito mais antigas, enfim, tem apelos diferentes, tem problemas atuais sociais, inclusive, justamente por conta dessas raízes atrozes. Por exemplo, na França, todo mundo já passeou lá, né? Tomaram um café em Paris, na frente da Torre Eiffel, ou vão cantar aquele pagode, nunca vi nem comi, nem ouço falar. A França, historicamente, não é de hoje, tem problemas com imigração, principalmente dos países ali da África setentrional, da África acima do Saara, né? Marrocos, Libéria, aqueles países ali, Argélia ali de cima, não sei agora se é Argélia ali de cima, mas aqueles países ali de cima, né? O Marrocos é um dos maiores ali que contribui com a migração, que são países de etnia, apesar de estarem na África, são países árabes. A gente pensa que a África é aquela coisa, raça negra, enfim, tribal e tal. Isso é subsaariano. Beleza, beleza, que também tem muita diferença de países e países. Mas o super setentrional, acima do deserto do Saara, é, é etnia árabe. É Egito, totalmente diferente. Tá bem? Bom, então, o exemplo que eu dei de cinematográfico, produção, para a China, beleza, temos que vender em escala global, se não vender para a China não faz sentido. Isso já é uma realidade, inclusive, lá do cinema americano, que já teve que passar por questões legais para poder vender para a China, porque lá tem um regime diferente. De novo, não estou fazendo crítica, é só fato. Vocês sabiam que, por exemplo, na China, agora eu não tenho certeza, mas nos Emirados Árabes, vou falar aqui num país que eu tenho certeza, você tem liberação parcial do uso do WhatsApp. Então, você pode fazer o uso do texto, mas você não pode fazer chamada de vídeo. E esse não pode, não é que nem no desenho Padrinhos Mágicos, né? Que quando as crianças faziam uma bobagem, a babá vinha de qualquer canto e repreendia eles. Não, você não tem sinal mesmo. Não sei como é que controla isso tecnologicamente, mas você não pode fazer chamada de vídeo pelo WhatsApp nos Emirados Árabes. Eu não sei, acho que na China também tem uma restrição lá de uso. Eu acho que não tem Facebook, não sei se tem. Então, assim, essas questões a gente tem que olhar. Bom, moçada, vamos trabalhar. Então, o que nos aguarda para a aula de hoje, tá? Eu vou continuar, né, fazendo esse primeiro aquece geopolítico para a gente ter uma noção do que precisamos avaliar geopoliticamente quanto ao potencial parceiro para internacionalizar. Depois, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar motivações, por que a gente vai internacionalizar, e vamos trabalhar fatores críticos para internacionalizarmos, né? Então, quais são os fatores críticos que a gente tem que se ligar? Beleza? Então, vamos fazer esse é o bloco de competências hoje, até o intervalo, e depois do intervalo eu passo as atividades para vocês produzirem, tá bom? Bom, então, geopolítica. Eu dividi cronologicamente em 3 partes. Uma parte antiga, atroz, um momento atual e um momento futuro, tá certo? Então, vamos viajar aqui na geopolítica antiga, atroz, né, para trás, atual e futura. Vou destacar alguns pontos e depois a gente aprofunda na medida que julgar necessário. O que é importante a gente olhar, e eu vou justificar por quê, para trás. Eu vou voltar no tempo, estamos em 2023, então eu vou voltar no tempo pouco mais de 200 anos. Quando é que foi que houve a primeira revolução industrial reconhecida
pela nossa humanidade? Mais ou menos. Final de que século? Ou com a criação do quê? 1800? 1800, no finalzinho ali. Isso, muito bom, dona Camila. Estação Primeira de Mangueira para você, 10. Ih, rapaz, o chat está bombando lá e eu não estou olhando. Século XVIII, muito bom, dona Bruna. A Bruna não quer mais mostrar o cabelo molhado. Legal, Bruna. Século XVIII ali, eu não me lembro que ano exatamente, eu até diria que foi antes, viu, Camila? 1790 e tal. A máquina a vapor, acho que foi 1790, que é século XVIII, isso, eu confundi 1800 com século XVIII. Então, máquina a vapor, gente, foi o primeiro advento revolucionário, né, na história da indústria da humanidade. O que que isso importa para nós, Capec? Pelo amor de Deus, tu voltou mais de 200 anos no tempo. O que que isso importa para nós para olharmos para o hoje? Eu vou dar um exemplo a partir dessa primeira revolução industrial. Como é que era a organização de negócios, né? Nossa disciplina é internacionalização de negócios. Como é que era a organização, o modelo de negócio predominante antes da invenção da máquina a vapor? Começava com ar, terminava com artesanal. Isso, artesanal, muito bom. Então, gente, qual é a característica do trabalho artesanal? Poucos fazem tudo. Então, uma pessoa praticamente fazia todo o processo, para resumir, né? Com a máquina a vapor, motores, etc., começou a abrir brecha. Aí a dona Bruna voltou. Começou a abrir brecha, ó, com companhia. Ah, ó. Quem é? Quem é? Cacau. Cacau. Eu tenho duas feras aqui em casa também que são da minha filha. Um chihuahua de pelo longo, que é o Koda, brabo, 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 xarope, xarope. E uma velha que é uma poodle de 530 anos, acho que mais antiga do que essa primeira revolução industrial, que é a Lady. Mas eu deixo eles longe. Daqui a pouco, se vocês ouvirem um au-au aí, é porque eles estão brigando comigo. Vamos nessa. Então, gente, o que que mudou na relação do trabalho que era predominantemente, exclusivamente artesanal, para quando inventaram, criaram a máquina a vapor, que foi na Inglaterra, né? A máquina começou a polarizar pessoas à sua volta, ao contrário do que antes era o trabalho artesanal. Então, praticamente o artesão, cada artesão tinha no seu domicílio os seus meios de produção. O que tinha, né, na época, né, instrumentos de corte, esteira, forja de fogo e tal, essas coisas, né? Quando se inventou a máquina, essa máquina, naquela época, não era uma máquina para uma pessoa usar, máquina a vapor, no caso, né? Então, era uma máquina para uso mais coletivo, beleza? Bom, considerando que isso aí prosperou, né? Porque até hoje a gente está evoluindo na questão das máquinas, olha só a análise que eu vou propor para vocês. Se a máquina a vapor criada naquela época começou a polarizar mais pessoas à volta, olha que interessante uma mudança na dinâmica social que começou a acontecer. As pessoas, até então, no artesanal, modelo de produção artesanal, elas acordavam e iam trabalhar na sua própria casa. Era o home office. Era o home office de antigamente, só sem internet. Agora, com a máquina, as pessoas tinham que ir até o encontro da máquina. Começou, então, a haver os deslocamentos com os meios que havia, quer seja a pé, quer seja a cavalo, quer seja do que fosse. Não tinha muita variação, né? E aí, então, primeiro, já mudou a dinâmica diária das pessoas, já começou, que não era reconhecido naquela época, né? Mas os problemas sociais esses que começaram a ser reconhecidos só quando? Mais de 100 anos depois, no início do século XX, 1900 baixo, né? Mas aí calma que já vamos chegar lá.
Então, prestem atenção, eu vou parar por aqui, porque o objetivo também não é aprofundar nisso, mas eu estou dando um couvert para vocês raciocinarem na importância que é a gente analisar os impactos que as inovações têm, não só naquela produtividade. Então, hoje, já vamos vir para hoje, depois eu retomo lá para a segunda, terceira e quarta Revolução Industrial, que é a mais atual, né? Mas vindo para hoje, quarta Revolução Industrial, alguns chamam até de quinta, que é o 5G, tá bem? Todo mundo já tem o seu celular 5G? Nunca vi, nem comi, nem ouço falar. É caro, né? Não está barato ainda, né? Mas daqui a pouco vai ficar num preço mais acessível e tal, e aí praticamente todo mundo vai ter. Eu acredito que todo mundo que tenha celular já deva ter um 4G, né? Muito bem, apesar de existir ainda o 3G, o sinal. Vejam, com o 5G, muita gente, pelo menos nos grandes centros, já começou a trabalhar muito mais na questão online do que antes, quando tinha só 4G. Por quê? Porque determinados aplicativos, determinadas aplicações precisam do 5G. E só para lembrar, né, a grande diferença do aumento de Gs basicamente reside no aumento da capacidade de tráfego, né? Então, eu não sou especialista, mas há quem diga que o 5G em relação ao 4 aumentou 60 a 100 vezes a capacidade de velocidade. Claro que isso aí varia da percepção de sinal. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem 5G, mas nem todo ponto pega igual, né? Então, eu trabalho durante o dia no centro de Porto Alegre, lá bomba o 5G. Então, o sinal, às vezes eu meço, chega ali a 1 terabyte, 1000 megabytes de tráfego. Se eu for olhar aqui agora, nem tem o 5G, onde eu moro, aqui no bairro Tristeza. É o nome do bairro. Só pega o 4G. Espera aí que tem alguém aqui no grupo, agora eu fui olhar o celular, tem alguém dizendo aqui que não conseguiu conectar. Mora Ah, aqui na tá. Zona Norte, então, professor? Não, é Zona Sul. É Zona Sul? É, Tristeza é Zona Sul. Cadê a Adri, hein? Adri Kaiser. Não entrou ainda, ela disse que não estava conseguindo. Ah, ela disse que não conseguiu conectar. Bom, tá bom. É Zona Sul. Então, tem lugares aqui na Zona Sul que pega, tem lugares que não. Então, só voltando, dando um salto da primeira Revolução Industrial para a quarta ou quinta, depois a gente volta. Entendam assim, ó, o que vale a gente se ligar nas, eu chamo revolução, mas vamos diminuir o tamanho da palavra, nas inovações, tá? Porque elas têm impactos não só diretamente àquela área da inovação. Então, no caso do 4G para o 5G, não é correto ou é limitado a gente ficar avaliando só na questão da velocidade de tráfego. Não, a gente tem que entender que com a velocidade de tráfego, novas aplicações totalmente diferentes vão surgir e, consequentemente, mudanças nas relações de trabalho até vão surgir. Lá vou eu de novo com as minhas perguntas deprimentes. Eu acredito que vocês, na época de colégio, estudaram lá em geografia, já que estamos falando de geopolítica, impactos da mecanização do campo, da produção agropecuária. Aí um dos impactos mais latentes era a substituição de mão de obra pelo maquinário. Até hoje existe essa discussão. Um trator desempregou, dependendo do ponto de vista que tu quer defender, tu chama de desemprego ou tu chama de melhoria da produção. Os dois são verdadeiros. Mas um trator substitui dezenas de braços, né? Vamos dizer assim, né? Para tudo, para arado, para plantio, para colheita e etc. Dá para avaliar isso para o bem e para o mal, né? E o que eu quero dizer para vocês? Que as tecnologias, as inovações, quer sejam radicais, chamadas de revoluções, quer sejam as incrementais, elas têm que ser avaliadas além dos seus superficiais impactos. O que são os superficiais impactos? As aplicações diretamente recorrentes. Então, no caso aqui do 4G para o 5G, é claro que
a gente avalia os impactos diretos, como, por exemplo, aqui em Porto Alegre, muita gente já não tem mais Wi-Fi em casa. Quem mora, quem usa a internet em lugares que tem uma boa cobertura 5G, e isso, graças a Deus, tem cada vez mais aumentado, não usa mais o Wi-Fi. O que que significa não usar mais o Wi-Fi? Menos uma assinatura, menos um troço em casa com fio, com terminal, com roteador, menos gente para você ter que ficar recebendo, menos propensão de queda de sinal e tal. Então, consequências, aplicação internet das coisas. Tem gente que já tem, em Caxias, que eu sei, algumas coisas automatizadas em casa. Então, quando está chegando em casa, já aciona pelo seu celular o ar-condicionado. Não são vocês? Nunca vi, nem comi, nem ouço falar. Mas tem. Então, isso aí é a tal da internet das coisas, né? Que são as aplicações decorrentes daquela inovação do 4G para o 5G. Serviço de saúde, se faz procedimentos cirúrgicos à distância, poderia imaginar isso, né? Fora aqui, ó, a gente está aqui na aula online, numa plataforma de interação direta que permite gravar, que permite deixar vocês depois. Eu, Jurássico, sou de uma época que aula online, para começar, não existia, porque capacidade de tráfego não permitia, e aula online significava repositório digital somente. Então, o professor colocava em algum ambiente virtual o material, que a grande inovação da época, vocês podem rir, foi a substituição do Xerox. Não precisava mais ficar se matando lá no Xerox para fazer uso dos materiais de aula. Então, vamos voltar no tempo e matar rapidamente a trajetória para que vocês entendam a utilidade que tem essa análise. Então, primeira Revolução Industrial, máquina a vapor. Então, não trouxe só a inovação de produtividade, que obviamente uma máquina fazia o que várias pessoas faziam, mas trouxe aquelas consequências na dinâmica social, na dinâmica econômica, na arrecadação. Lembra dos stakeholders? Estado, né? Que arrecadou e tal. Beleza. Começou a atrair pessoas de outros lugares. Vocês não notam nenhuma semelhança, não, nos tempos atuais? Isso ocorre até hoje. Negócios são atraídos por todo esse conjunto geopolítico. Quando a gente falar da geopolítica atual, a gente vai falar do pós-pandemia. Mas vamos terminar, então, a geopolítica atroz. Então, revoluções industriais. A primeira foi essa, a segunda foi início do século XX ali, linha de produção, revolução científica, com especialização do trabalho, linha de produção, Ford. Terceira revolução industrial, um pouco mais para frente. Há quem diga que a segunda foi a especialização do trabalho e a terceira foi linha de produção. Não vou ficar aqui batendo nesse ponto. Anos 80, a internet criada, ainda de escada, aquela coisa. Depois evoluiu para um 4G e hoje já está no 5G. Foi gol de alguém. Gol do Grêmio? Eu estou ouvindo aqui a Isso que sim, o loucurada. pessoal tá gritando aqui também, deve ser. Pô, tu é gremista, cara. Tu tá com a camisa, tu não sabe? Muito bom, isso é bom sinal, tá prestando atenção na aula. Show. É, sei a aula. Moçada, então, a gente tem que pensar nas consequências que as revoluções industriais, ou todas as inovações, não necessariamente consideradas revolucionárias, elas trouxeram para, não só para os negócios, não só para a produtividade, mas como para as relações das pessoas. Guerras, outro fator atroz. Então, Primeira, Segunda Guerra Fria, essas, vamos dizer assim, esses fenômenos, né, trouxeram mudanças que impactaram a sociedade na sua forma de fazer negócio até hoje. Então, principalmente Guerra Fria, vocês acham que acabou? O que foi Guerra Fria? Vocês podem falar para mim? Antes disso, desculpa. Segunda Guerra Mundial. Qual foi o resultado da Segunda Guerra Mundial? Quem ganhou, quem perdeu, o que aconteceu? Vai, Capé, que está forçando a barra, né? Os países principais perdedores da Segunda Guerra, Alemanha, o eixo, né? Os países do eixo, que foram Alemanha, Itália e Japão. A Alemanha está certo, Bruna, mas a Itália e Japão.
Ou seja, Hitler, Mussolini, e eu não me lembro agora o nome do líder lá japonês. Muito bem. Ah, vamos pegar o exemplo do Japão. O que aconteceu com o Japão? Explodiram o nuclear lá, né? Logo em seguida, o que os Estados Unidos fez? Ajudou a construir, a reconstruir, né? Investiu pesado. Porque ficou com pena do que eles fizeram com o Japão? Não, para impedir o avanço do socialismo russo, que nem era o chinês naquela época ainda. A China, naquela época, era um país eminentemente agrário. Estou falando anos 45, 50, tá? Era Mao Tse-tung ainda, naquela época. Então, pós-Segunda Guerra, Alemanha perdedora, Itália perdedora, Japão, e aí começa esse pós-guerra, né? Aqueles interesses que eu já falei para vocês na aula passada de construção civil, de sanções econômicas. Então, a Alemanha sofreu muito fortes sanções, mas o povo alemão é tão fantástico que, mesmo com as sanções, eles conseguiram evoluir e a Alemanha hoje é a quarta maior, há muito tempo, né? A quarta maior economia do mundo. Então, primeira, Estados Unidos, mais de 20 tri dólar ano. China, beirando os 20 já. Japão, em torno de 4 a 5 milhões de dólares, né? Trilhões de dólares ano. E depois a Alemanha, chegando ali no 3, 4. Então, a Alemanha é fantástica. Bom, e a Itália também foi ali naquele momento perdedora. O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Ascensão da Rússia, da União Soviética. E qual guerra que apareceu? Guerra Fria, né? O que foi a Guerra Fria? Vai. Por que tinha esse nome Fria? Porque era lá na Rússia, lá nos Montes Urais, que nevava? Não. Por que era a Guerra Fria? Porque era aquela guerra velada, que é inclusive, aí vocês vão dizer, poxa, Capec, por que isso é importante nos dias de hoje? Faça esse questionamento, isso aqui não é uma aula de história, é uma aula de internacionalização de negócios que a gente precisa entender a geopolítica do país com quem a gente quer fazer negócio para poder, opa, peraí, tem que se ligar nisso. E aí eu estou falando agora de 70 anos atrás e vou mostrar para vocês como é que isso conecta até hoje. Qual é a guerra atual que está mais atual rolando? Guerra de Israel. Se eu disser para vocês que tem Guerra Fria por trás disso, assim como na da Ucrânia, que ainda está rolando, que é a penúltima maior guerra que foi aberta, tem Guerra Fria por trás. Qual é a Guerra Fria? O que é Guerra Fria? É aquela guerra que não é aparente, que é aquela guerra, como diria Ney Matogrosso, por debaixo dos panos para ninguém saber. Então, como assim, por debaixo dos panos? Eu pergunto, Guerra de Israel, os Estados Unidos está envolvido? Diretamente, não. Mas, como diria Ney Matogrosso, por debaixo dos panos, que nem está tão debaixo assim, está. Como assim? O que os Estados Unidos já fez? Já está mandando porta-aviões ali para o mar do Mediterrâneo, encostando lá, já está lá, né? É, ainda bem que diretamente. Indiretamente, no caso. Diretamente, tá, agora que eu li No direito. caso, até bem que diretamente eu quis dizer, né? Porque não tá nada Pois é, por baixo esse dos panos. movimento, boa, Bruna. Esse movimento dos Estados Unidos, formalmente falando, é indireto, porque eles até agora, diretamente, não deram tiro em ninguém. E nem também, pelo que eu saiba, acolheram ninguém, enfim, tá. Não atuaram ativa e ou passivamente. Muito bem, de maneira direta. Mas vejam, Estados Unidos botar 2 porta-aviões com vários outros navios de guerra, que fazem parte da escolta de todo porta-aviões por doutrina. Lá do lado de Israel, o que significa isso para quem está brigando com Israel? O bicho vai pegar, né? Se a gente brigar com Israel, né? Quem é esse agente? O Hamas já está brigando. Quem que vocês acham que os Estados Unidos está querendo intimidar? Qualquer um que queira bater em Israel. Alguns em específico. Irã. Irã é uma potência, gente.
não se sabe se, inclusive, é uma potência nuclear, assim como não se sabe da Coreia do Norte. Acredita-se que sim, mas não se sabe. Atores como Rússia e China jogam um jogo à parte. Guerra da Ucrânia. Rússia invadiu. Por que Rússia, dois, não o único, mas um dos grandes fatores dessa guerra não ter terminado a favor da Rússia já há muito tempo? Vocês acham que a Ucrânia tem esse poder todo? Claro que não. Nem Mato Grosso. Por debaixo dos panos. Quem ajudou? Por debaixo dos panos. A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar encabeçada pelos Estados Unidos de novo. OTAN, que foi criada após a Segunda Guerra Mundial, para justamente combater os países do Pacto de Varsóvia, que foi o bloco socialista liderado pela União Soviética após a Segunda Guerra. Vamos avançando no tempo. Então, vejam, tem Guerra Fria hoje. Guerra Fria não é só lá após a Segunda Guerra Mundial. Aquele evento do navio com mísseis vindo da Rússia para Cuba, que teve aquela linha, aquela coisa que até no filme do X-Men Primeira Classe eles utilizaram lá uma maneira lúdica de ver. Então, Guerra Fria tem até hoje. Capec, o que isso interessa no mundo dos negócios? Totalmente. Arábia Saudita. A Arábia Saudita é aliada ou inimiga de negócios dos Estados Unidos? Tem que falar. Inimiga? Amiga de negócio. Quem é a Arábia Hum. Saudita? Maior exportador de petróleo do mundo. Exportador, não é o maior produtor. Produção é uma coisa, reserva é outra, exportação é outra. Mas a Arábia Saudita é o país cabeça da OPEP. Quem é a OPEP? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. É o cartel, que aqui no Brasil é ilegal, mas para eles lá não é. É o cartel mundial do petróleo. Eles que regulam o preço da commodity do petróleo no mundo. Então, Estados Unidos é amigo comercial, aliado comercial da Arábia Saudita. Estados Unidos é amigo, aliado comercial da China. Interesses e interesses à parte. Então, pulando aí dessa geopolítica antiga para a atual, o que a gente vê hoje? Então, vamos pontuar pontuar alguns pontos é bom, né? Vamos elencar alguns pontos da geopolítica atual. Então, já falamos, né? Guerra da Ucrânia, guerra de Israel, relações aí Rússia, China contra a OTAN. Vamos acrescentar aqui a OPEP também, a gente já falou, mas vamos falar aqui de uma coisa que está já há algum tempo, né, presente, que é a pós-pandemia. Vamos fazer essa análise que eu entendo que para o mundo dos negócios, o mundo pós-pandêmico, né, com as características pós-pandêmicas que a gente sofreu lá durante a pandemia, muito reflexo ainda se dá hoje. E a gente tem que entender esses reflexos para podermos fazer melhores negócios. E que ainda tem de efeito no mundo dos negócios em função da pandemia? Não temos mais lockdown hoje, né? Tudo bem. Não temos mais aquela situação hospitalar terrível, né? De infecções, de mortes e toda aquela situação triste. Mas o que ficou de legado pós-pandêmico? Eu acredito que seja uma questão também de fornecimento de matéria-prima, né? Muito bom, Emily. Como diria o professor Raimundo, eu quero que minha filha seja assim um dia. Tenho duas. Esse foi um dos principais impactos pós-pandêmicos para o mundo dos negócios, tá? Então, durante a pandemia, uma das principais consequências que se teve foi o lockdown, né? A, a interrupção da circulação de pessoas com aquela premissa de que
quanto menos contato, menos contaminação, etc. Não vou entrar no mérito aqui se isso era bom ou não era, se funcionava ou não, mas foi fato, aconteceu. E, por conta do lockdown, o fornecimento também de todo global, né, o global sourcing, né, vamos chamar assim, ficou diretamente prejudicado. Vamos pegar logo o maior fornecedor mundial, China, que até hoje ainda é. Eu falei isso na terça-feira. Em qual percentual aumentou o valor de um container, independentemente da carga? Aumentou na ordem de 1000%, 10 vezes os valores. Então, esse também já é um reflexo, né? O próprio valor não voltou àqueles patamares pré-pandêmicos. Mas tudo bem, diminuiu, tá? Mas, como a Emily muito bem colocou, a questão do lockdown fez o mundo ter rupturas de fornecimento e imediatamente começou a raciocinar: pô, a gente está vulnerável, né? A gente não pode mais ficar tão somente dependente da China. Claro que não é a China a única fornecedora do mundo, mas ela é a maior, não adianta. Mas essa foi a primeira grande e óbvia, né, sacada que o mundo inteiro teve em função da pandemia, ou seja, pós-pandemicamente falando, o mundo dos negócios começou a se ligar. Bom, a gente pode, claro, ninguém vai deixar de comprar da China, porque ainda continua sendo muito competitiva naquilo tudo que ela sempre foi, mas a gente começa com um fenômeno do inglês aqui, vamos botar os termos em inglês. Peço que vocês leiam e me digam o que significa isso. Nearshore e friendly shore. Podem me dizer o que significa nearshore? Meio ponto na prova. Offshore. O que significa offshore? Acho que esse termo vocês já ouviram, pelo menos, né? Fora da costa. Shore é costa, costa marítima, né? Off no sentido de fora. Near é próximo, perto. Então, produtivamente falando, né, no mundo dos negócios, o primeiro impacto das empresas que têm condição, obviamente, de protagonizar negócios mundialmente falando, foi transformar em menos off e mais near. Então, trazer para mais próximo, ainda que sejam os planos B. Então, por exemplo, Estados Unidos, que sempre teve uma relação muito intensa ali no NAFTA, né? North American Free Trade Agreement, comércio da América do Norte, incluindo o México, está reforçando cada vez mais, depois da pandemia, as relações comerciais com o México. Por quê? Porque o México está near, está ali embaixo, literalmente. Então, se acontecer alguma coisa, como aconteceu com a pandemia, de lockdown, etc., não necessariamente naquela intensidade, mas que tenha uma natureza, né, de problema como a pandemia teve, nesse sentido dos fluxos de materiais, então pelo menos compromete menos, porque está ali embaixo, o México em relação aos Estados Unidos. E o que seria o friendly? Primeiro, o que é friendly? Quem no shopping já viu pet friendly? O que é É isso? amigável, né? Amigável, muito bem. Então, friendly shore, costa mais amiga, amigável. Como assim? O que significa costa amigável? No mundo dos negócios, diz-se que não existe amigos, existe interesses, tá certo? Tanto que eu acabei de dar exemplos aqui. Se faz negócio com a Arábia Saudita, se faz negócio com China mesmo, não, né, países determinados não sendo alinhados, né, culturalmente, politicamente, nadamente com esses países, mas em termos de negócios, se faz. Muito bem. Agora, o Friendly Shore é um fenômeno que já existia esse problema antes, mas em função do lockdown não era meio que bypassado, mas com o lockdown viu que compromete. Qual é a principal, eu também falei isso na terça-feira, qual é a principal rota comercial do mundo hoje?
Estreito de Malaca, né, que é ali no sul da China. Então, pega a China, desce pelo Mar da China, indo para o sul, vira ali para Filipinas, Malásia. Então, tem diversos estreitos ali, centenas de ilhas, milhares até, e tem um estreito ali chamado Estreito de Malaca, que é o canal por onde principalmente se passam os navios cargueiros indo ou vindo da China. Depois que passa por ali, atravessa o Oceano Índico, entre Índia e o Oriente Médio, e depois adentra-se pelo Canal de Suez. Só que para passar pelo Canal de Suez tem que entrar ali pelo Nordeste da África. Qual é o país que está ali no Nordeste da África que tem o apelido de chifre? Pelo formato que tem. Somália. O que tem ali na Somália de problema? Pirata, né? Não. Pirataria. Vejam o filme Capitão Phillips, com Tom Hanks. Dá nervoso de ver, porque é muito realista o filme. Capitão Phillips, com PH. Então, essas duas rotas, que são as mais importantes no mundo, né, marítimas, né, comercialmente falando, são problemáticas, porque principalmente passam ali pelo chifre da África do lado ocidental, do lado oriental, mas e do lado ocidental, olhando o mapa assim, do lado esquerdo da África, e do lado direito ali do Mar Vermelho, que é essa entrada, o que tem? Tem o Oriente Médio, né? Tem a Arábia Saudita, tem Omã, esqueci o outro país ali embaixo, que são países totalmente diferentes em termos de cultura e que, coincidentemente, têm bases militares da China ali. Só. Pouquinho antes, olhando para a direita do mapa, mais a leste, você tem ali o Golfo Pérsico, né, que é a entrada para os países do Oriente Médio, né, para o Kuwait, para o Irã, Iraque, Arábia Saudita pelo outro lado dela, Emirados Árabes e o Bahrein. Ali também é domínio de quem? É uma rota comercial forte, né, de saída. O petróleo todo do mundo sai por ali. Quem é que controla aquilo ali? Irã. Tem um estreito chamado de Hormuz. Depois vocês olhem no mapa isso. Estreito de Hormuz, que é controlado pelo Irã. Ou seja, o Irã, de uma maneira, fazendo uma análise aqui informal, é o país que militarmente controla a saída por água, tá? Tem dutos, né? Tem oleodutos, né? Que vão para a Europa por ali, por terra, né? Aí já o Irã não tem esse controle. Mas por água, por navio, tanque, o Irã que controla. Então, veja, esses países aí que eu estou elencando, pensando, não são friendlies dos Estados Unidos e nem da Europa. Por que Turquia, indo para a Europa agora quase, por que Turquia tem uma relevância imensa ao longo da história da humanidade, não é só hoje, economicamente falando? Vocês acham que a Turquia é uma grande potência industrial? Não é um país fraco, mas não é uma grande potência industrial, não é uma grande potência de nada. Qual é a grande potência dela? A posição dela. Por ali que, historicamente, se conectou o comércio entre o Oriente e o Ocidente por terra. Então, antigamente não se chamava Turquia, se chamava Império Otomano e antigamente, mais ainda, era bizantino. Então, por que é importante eu fazer todas essas análises, Capec, para a aula de hoje, para a nossa aula de internacionalização? Eu já estou aqui fazendo uma análise de diversos fatores. Primeiro, geopolítico pós-pandêmico, atual, né? Pós-pandêmico, que muito se aprendeu que não só a questão da distância, para não ficar dependente de rupturas, ou fragilizado, né, por rupturas, tem que ser olhado hoje, e também a questão da amigabilidade, né? Pô, esse país aí a gente tem dificuldade. Então, por exemplo, os Estados Unidos têm dificuldade diplomática com o Irã, tem dificuldade diplomática com Somália.
e assim por diante. O Canal de Suez está em qual país? Egito. Egito é um país também que, historicamente, esteve envolvido recentemente em guerra com Israel, Guerra dos 6 Dias, onde Israel tomou grande parte do território ali que era do Egito, depois devolveu, teve um efeito sanfona ali, mas não é um país, Egito, não é um país historicamente friendly, não. Voltando um pouco mais no tempo, brigou com Inglaterra, com o Reino Unido, e assim foi. Bom, gente, vamos olhar para frente, para encerrar esse debate geopolítico. O que vocês acham que vai acontecer no mundo, em termos de guerra, em termos de geopolítica, relevante para o mundo dos negócios? Eu vou dizer para vocês o que eu enxergo, eu com a minha bola de cristal mãe de Nakapec aqui. Eu enxergo que a gente vai ter um conflito ali entre China e Taiwan. O que é Taiwan? Vocês podem me dizer o que é Taiwan? Tu fala isso porque Taiwan também tá produzindo bastante, tipo, exportando para outros países? Tu pensa que vai ser uma guerra comercial ou não tem nada a ver com isso? Porque eu percebo que tem bastante aparelhos eletrônicos que tá aparecendo bastante, Made fabricado in em Taiwan, Taiwan, e né? roupas também bastante, inclusive, tipo, roupas de empresas grandes que nem a Zara e tal. Tem bastante fabricado em Taiwan. Primeiro vamos dizer o que é Taiwan. Taiwan é uma ilha no sudeste da China, que já foi, há muito tempo atrás, território chinês. Já foi, ou seja, deixou de ser, hoje eu estou profundo, né? Deixou de ser, foi dominado pela colônia, pela coroa britânica, e teve sua independência, se eu não me engano, a partir de 1940, alguma coisa recente, tá? Ou seja, Taiwan supostamente é um país independente da China, da Inglaterra, do Reino Unido, de quem for. Qual é a relevância produtiva para o mundo, falando em economia, de Taiwan hoje? Produção de chips, não é o biscoitinho. Chips de celular, chip de tudo. Para tudo que é aparelho aí semicondutor, Taiwan é responsável por mais da metade da produção de chips do mundo. Ou seja, o mundo inteiro está, hoje, na fotografia, é dependente de Taiwan para esse quesito, para esse item, para esse suprimento. Tanto que na pandemia, inclusive hoje, o setor automobilístico ainda não se reequilibrou. O setor automobilístico, cada vez mais, tem embarcado tecnologia, e quando você fala em embarcar tecnologia, você depende de chip. Tá? E por que eu estou dizendo que eu acho que vamos ter problemas entre China e Taiwan? Primeiro, porque a China nunca se conformou em ter perdido Taiwan. Segundo, que a China só cresce, econômica e militarmente falando. A China ainda não dá para dizer que é uma potência militar global. O que significa dizer isso? Que ela consegue atuar no mundo inteiro. Hoje, só os Estados Unidos têm essa capacidade. Vide o que fizeram agora ali com Israel. Mas ali é no quintal da China. Então, ali a China tem uma baita capacidade de atuar. Eu acho que vamos ter problema ali. E outra, esse movimento de apoio da China à Rússia, porque a China está apoiando a Rússia na guerra da Ucrânia, tem várias análises que mostram ou indicam, né, que pode ser um laboratório, que a China está usando ali o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia como um laboratório para ver como que a OTAN, quando fala OTAN, a gente fala Estados Unidos, Inglaterra, França, está reagindo, para ver como que reagiria se a China fizesse a mesma coisa que a Rússia fez com a Ucrânia, se a China fizesse isso com Taiwan. Porque qual é o apelo de prima facie que a Rússia utiliza ali na Ucrânia? Que aquele território ali sempre foi da Rússia. E se for analisar geopoliticamente a cultura daquele povo do leste, da parte mais à direita da Ucrânia, eles são realmente de cultura muito mais cirílica russa do que ucraniana.
Eu também nunca fui lá, tá? Antes que vocês me olhem com essa cara, como é que você sabe isso? Porque eu li, também nunca fui lá, né? Eu tenho lido, né? E até tenho colegas que já moraram ali. Então eles falam realmente que aquela parte leste ali, do sul, do sudeste ali da Ucrânia, eles têm uma cultura muito mais próxima da Rússia mesmo. Mas o grande interesse da Rússia não é do pobre povo que tem identidade com a Rússia, e sim com aquela saída ao sul ali para o Mar Negro, que eu me esqueci agora o nome da região ali do sul da Ucrânia. Puta, me ajuda aí, gente. Ai, meu Deus, me deu um branco agora. Espera aí, cadê o mapas? Dá um zoom até chegar lá na Ucrânia. Península, alguma coisa? É. Oh, meu Deus, tá, agora tá em cirílico aqui só para me sacanear. Ali no Mar Negro. É interesse geopolítico de saída para o mar. Pô, agora Odessa, mas me fugiu aqui o nome do lugar, meu Deus. Puta, ficou em russo aqui, sacanagem. Não tô entendendo. Península da Crimeia? Crimeia, obrigado. Quem falou? Camila. Crimeia. Então, o sul da Ucrânia ali, a saída tem saída para o mar. E a Rússia não teria aquele acesso, ou teria um pedaço pequeno. Então, ali é uma saída muito forte. E a Ucrânia, gente, economicamente falando, é uma das maiores responsáveis mundiais aí por produção de grãos, tá? O Brasil é o maior e tal, Estados Unidos, em algumas culturas, Estados Unidos é mais, Brasil é outro, mas a Ucrânia é fortíssima, principalmente em trigo, coisa que o Brasil não é. O Brasil é super dependente da Argentina, inclusive, de trigo, né? Então, a, há análise que indicam que a China está olhando muito isso. Bom, deixa eu pescar aqui só mais um quesito. Então, já falei de rotas comerciais, e tem um outro movimento também, que esse ainda está mais incipiente, mas já começa a se engraçar, que é a questão da mudança, o câmbio do câmbio mundial. Câmbio no sentido de mudanças, do câmbio mundial no sentido de moeda. Qual é o câmbio mundial hoje? É dólar, né? Há um ensaio ali, né, principalmente pelos países do BRICS. Quem são os países do BRICS? B de quê? Brasil, R, eu acho que é Rússia, Rússia, Índia, China e não sei o último. África do Sul, Coreia. África do Sul. África do Sul. Eu desconheço a Coreia, viu? Por causa do C. Não, C é Eu China. fui na lógica. Ah, tá. C é China. Então é Brasil, Rússia, Índia, China. O S é South Africa, África do Sul. E, se eu não me engano, tem aí um ensaio para incorporar Irã. Então, assim, Irã, para os Estados Unidos, é um país extremamente inimigo, hostil, apesar de se ter negócios entre si, mas é aquela coisa, né? Assim como Coreia do Norte. Bom, então, assim, gente, fechando esse raciocínio, que foi extenso aqui, mas é importante para a gente avaliar com quem nós vamos fazer negócio. Então, lembrando, a nossa disciplina tem a proposta de nos permitir fazermos negócios internacionais. Show de bola. Na aula passada, a gente teve que organizar a nossa casa para saber o que é bom para nós, de que maneira, ou seja, quais são as diretrizes organizacionais, qual é a missão, visão, valores, princípios, apelos competitivos diferenciais e como que isso se traduz aí nos produtos de maneira tangível e intangível. Para quê? Para que a gente possa olhar para fora e ver quem interessa fazer negócio com. Nesta olhada de fazer negócio com, a gente tem que não só olhar a prima facie, ou seja, vamos fazer negócio com aquele país ali, porque ali tem matéria-prima que nos interessa, a um preço menor. Mas qual é a segurança que eu tenho de fornecimento? Será que aquele país não vive em guerra, não é cobiçado por outro, não está sendo invadido, não tem brigas domésticas, não tem instabilidade civil? Olha quantos países aí têm instabilidade civil interna, né? Então, será que isso aí não vai gerar uma insegurança para nós? Como é que é o desenvolvimento da qualidade produtiva daquele país? Tem
é um país que oferece qualidade. Vocês lembram da China até os anos 90? Era maculada por produzir só porcaria. Não, só porcaria estou exagerando, mas muita coisa ruim. Isso hoje já não é mais realidade, ao contrário. China já se tornou um país há muito tempo sinônimo de qualidade tecnológica. Não só tecnológica, mas qualidade de produto. Mas antigamente não era assim. Eu sei que vocês vão me olhar com aquela cara de condenação de velho, né? Dizendo, só você lembra disso. Mas é que não é tão longe assim no tempo, né? Anos 90, a China ainda tinha uma pecha de coisa ruim, né? Em sua grande parte, né? Xing Ling, produto Xing Ling e tal. Ainda tem, Tem né? até, Fala, Emily. eu ia falar que tem até um negócio que vinha escrito, né, Made in China, embaixo dos produtos e tal, e daí por um tempo, para eles disfarçarem um pouco, eles colocavam tipo PRC, né? Que é República, não sei o que lá da China, e eles botavam tipo essa sigla para as pessoas não verem de cara que era fabricado na China e não associar um produto de baixa qualidade. Muito bom, dona Emily, é uma boa lembrança. PRC, Popular Republic of China, né? É um somebody love visual, né? Mas é isso aí. A Bruna se diverte, né, com as pérolas. Moçada, então, a gente tem que entender que a geopolítica, vou fazer aqui já um encerramento desse primeiro bloco para a gente depois voltar, e aí eu vou trabalhar com vocês questões pontuais para vocês produzirem, tá? Mas entendamos que temos que avaliar a geopolítica, tá? E isso é uma avaliação difícil, porque são muitas variáveis, como eu já disse, além da econômica em si, né? A gente tem que ver como é que está a política do país. Isso é uma análise extremamente complicada, extremamente volátil. Temos que avaliar o regramento legal, normativo legal daquele país, porque se for muito complicado, que nem o Brasil hoje. O Brasil hoje é um país extremamente hostil a negócios, sob o ponto de vista normativo legal. A gente tem muita burocracia, a gente é o terceiro, existe uma escala mundial eu esqueci o nome, mas é doing business, a gente está muito mal colocado. A gente para fins contábeis, o terceiro pior país do mundo para se apurar, para se fazer a contabilidade tributária. Terceiro pior país do mundo, considerando aí, arredondando 180, que é um pouquinho mais da ONU, 180, 190, a gente é o terceiro que mais leva tempo para se fazer os cálculos tributários. Então, está saindo aí uma reforma tributária, espera-se que melhore e tal, e o primeiro foco dela é simplificar, não é reduzir tributos, né, infelizmente. Mas já seria, né, um grande ganho para nós se a gente conseguisse, Brasil, né, simplificar, porque isso espanta. Façam sempre um paralelo para relações pessoais, né? Pô, você tem mais facilidade de se relacionar com uma pessoa que é toda cheia de regras e normas para interação, ou aquela pessoa mais fluida, mais soft? Claro que isso fluido, mais soft, também tem que ter estabilidade, né? Não pode ser tripolar, né? Mesma análise para negócios. Mesma coisa, pô, tu vai fazer negócio com o país, por que todo país, à véspera de eleição, tem uma queda na economia? Porque os investidores sempre ficam apreensivos para ver quem vai ganhar, para deduzir como é que vai tocar o país. Se é mais pró-Estado, no caso do Brasil, mais pró-economia, enfim, quais são as ideologias que vão depois se desdobrar em operações, em propostas executivas, etc., tanto do executivo quanto do legislativo, né, que são eleitos. Tá bom, gente? Então, geopolítica é fundamental a gente olhar, e para isso eu disponibilizei para vocês vários vídeos lá. Eu vou, hoje ainda, disponibilizar um para vocês que trata desse conflito atual aí de Israel e o Hamas, tá? Alguém, só por curiosidade, alguém já viu algum dos vídeos que eu coloquei lá para vocês? Tá bem. Vejam, são vídeos interessantes, são vídeos longos, tá? Mas eles são bem instrutivos. Moçada, vamos fazer intervalo então? No meu relógio aqui, 20h45, 20 minutos. Quando for 21h05. Então, até daqui a pouco.